Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, o Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando juntos o estudo 38, Jovem, como você quer que a sua vida seja? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar nos abençoando. Iremos fazer esse estudo, essa preparação da revista Sentinela, apenas com perguntas e respostas. Então, o estudo 38, Jovem, como você quer que sua vida seja? Então, o que nós vamos ver nesse estudo? Jeová sabe que às vezes é bem difícil para um jovem continuar sendo amigo dele e fazer o que é certo. Como você pode tomar boas decisões que agradem seu Pai Celestial? Preste atenção a este estudo e veja o que você pode aprender com o exemplo de 3 jovens que se tornaram reis de Judá e as decisões que eles tomaram. Então, iniciando a pergunta número 1. Que situação difícil Jeoás, Uzias e Josias enfrentaram? Resposta: Jeoás tinha apenas 7 anos quando se tornou rei, Uzias tinha 16 e Josias tinha 8. Então eles se tornaram reis muito jovens. Pergunta do 2. Por que é importante estudarmos o exemplo de Jeoás, Uzias e Josias? Resposta: porque eles tomaram boas decisões, mas também fizeram algumas escolhas ruins. Então vamos ver por que precisamos escolher bons amigos, continuar humildes e sempre buscar a Jeová. Pergunta do 3. Como Jeoiada ajudou o rei Jeoás a tomar boas decisões? Resposta: por causa do bom exemplo de Jeoiada, Jeoás decidiu servir a Jeová e ajudar o povo a fazer o mesmo. Jeoás até mesmo deu início a uma restauração do templo de Jeová. Pergunta do 4. Que benefícios temos quando amamos a Jeová e obedecemos aos seus mandamentos? Resposta: eu vou citar o exemplo de Anastácia. Ela diz que seus pais sempre explicavam para ela por que eles criaram certa regra. Então isso ajudava ela a entender que eles não estavam criando aquelas regras para tentar controlar ela, mas sim porque eles o amavam. Então isso fazia com que ela obedecesse os seus pais. Pergunta do 5. Como usar ações, como suas ações afetam seus pais e Jeová? Resposta: seus pais vão ficar muito felizes se você aplicar os conselhos bíblicos que eles te dão, mas o mais importante é que você vai deixar Jeová feliz e sua amizade com ele vai ficar ainda mais forte. Pergunta do 6. Que conselhos Jeoás começou a escutar depois que Jeoiada morreu e quais foram os resultados? Resposta: Jeoás começou a ter amizades ruins, escolheu seguir os conselhos dos príncipes de Judá que não amavam Jeová e, quando Zacarias tentou corrigi-lo, Jeoás mandou matá-lo. Então, por ele fazer essas coisas, ele tornou-se um apóstata, assassino e, por fim, foi morto pelos seus próprios servos. Pergunta do 7. Quem você deve escolher como seus amigos? Então, a resposta: precisamos escolher amigos que sejam uma boa influência para nós, amigos que amem Jeová e que queiram fazê-lo feliz. Pergunta do 8. Se você usa redes sociais, o que seria bom você pensar? Resposta: a minha intenção é impressionar os outros. Será que eu realmente quero compartilhar algo de bom com os outros ou só chamar atenção? O que outros mostram nas redes sociais influencia de modo negativo o meu modo de pensar, falar e agir? Pergunta do 9. O que Jeová ajudou Uzias a fazer? Resposta: então Uzias era humilde, aprendeu a temer ao verdadeiro Deus, derrotou muitas nações inimigas, fez com que Jerusalém ficasse bem protegida e ele conseguiu somente fazer essas coisas com a ajuda de Jeová. Pergunta do 10.
O que aconteceu com Uzias? Resposta: um dia ele entrou no templo de Jeová e teve a ousadia de tentar queimar incenso no altar, algo que os reis não poderiam fazer. Então Azarias tentou corrigi-lo, mas Uzias ficou com muita raiva e foi punido com lepra. Pergunta do 11. O que pode nos ajudar a continuar sendo humildes? Resposta: não se esquecer das coisas boas que Jeová já fez por nós. Então precisamos sempre nos lembrar de todas as coisas, todas as bênçãos, privilégio que vem de Jeová, como Jeová já nos ajudou a lidar com certas provações. Então nós só vamos conseguir observar isso se formos humildes e reconhecer que somos imperfeitos e que precisamos ser disciplinados. Pergunta do 12. Como Josias se aproximou de Jeová quando era jovem? Resposta: ele começou a fazer a vontade de Jeová e com coragem defendeu a adoração verdadeira. Começou a eliminar a adoração falsa do país. Pergunta do 13. O que a dedicação a Jeová significa para você? Então, para nós deve significar serviço prestado a Deus dia e noite, nos esforçar a agradar a Ele de coração, obedecer sempre seus mandamentos, fazer sempre a sua vontade e colocar Ele em primeiro lugar em nossa vida. Pergunta do 14. Dê exemplos de como alguns jovens estão imitando o rei Josias. Então aqui mostra o exemplo de um jovem de 12 anos que conta que ele sofre algumas pressões na escola, como fumar cigarro eletrônico. Então, para conseguir ter forças e resistir a essa pressão, ele se lembra que se ele fizer isso, ele vai estar desagradando a Jeová e prejudicando também a sua saúde física e também espiritual. Pergunta do 15. O que ajudou o rei Josias a servir a Jeová lealmente? Resposta: foi ler a palavra de Deus, colocar em prática em sua vida, mostrando assim que ele realmente queria fazer a vontade de Jeová. Pergunta do 16. Por que o rei Josias cometeu um erro sério e o que aprendemos com isso? Então a resposta: porque em vez de procurar a orientação de Jeová, ele confiou em si mesmo. Então não importa a idade que tenhamos servindo a Jeová, nós precisamos buscar a orientação dele sempre. Pergunta do 17. Que lições importantes aprendemos com os 3 reis de Judá? Resposta: que nós também podemos tomar boas decisões e agradar a Jeová mesmo sendo jovem. Pergunta do 18. Que exemplos da Bíblia mostram que sua vida pode ser muito feliz? Então a resposta: temos o exemplo de Davi, que foi um jovem que obedeceu e fez a vontade de Jeová. Embora tenha cometido alguns erros, Jeová sempre tratava ele de modo especial. E o exemplo de Marcos e Timóteo, que começaram a servir a Jeová muito jovem, mas continuaram fiéis até o fim. Pergunta do 19. Como você quer que sua vida seja? Então essa é uma resposta pessoal. Eu quero que minha vida seja voltada para fazer a vontade de Jeová, independente das circunstâncias e adversidade que a vida possa me oferecer. Preciso entender e aceitar que somente servindo a Jeová eu posso ter uma vida significativa, feliz e com a perspectiva de vida eterna. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final aqui desse estudo. Espero que possa ter contribuído com sua preparação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.